Pessoal, hoje eu quero falar do GARI 11, um fundo imobiliário que tem pago muito dividendo, sendo que ele é muito seguro, um fundo imobiliário, como dizem, de tijolo, ou seja, aquele que aluga galpões. Vocês vão ver aqui, eu vou detalhar um pouquinho melhor ele nesse vídeo, tá? Então ele é aquele fundo imobiliário raiz, como se diz, só que o que ele tem pago aqui de dividendos é bem acima do que a concorrência normalmente paga, tá? Então ele está muito forte, tá com bom preço, ó, R$ 9 só você já compra uma cota, tá? Então assim, mais barato do que um pastel. O Condeságio também aqui, ó, ou seja, um desconto, tá em múltiplos, não sou nem opinião minha, é números, tá? São os números, porque o PVP dele, que é o preço de mercado sobre valor patrimonial, abaixo de 1. Liquidez diária excelente, 5 milhões, você compra tranquilo, tá? E tem caído aí nos últimos dias, caiu porque a Selic subiu, tá? Não só ele, como um monte de fundo imobiliário e os fundos imobiliários de tijolo, que são esses que alugam, que têm propriedades físicas, né? E alugam elas ou melhoram para vender, esse tipo de coisa. Esses fundos imobiliários estão tendo uma queda maior, porque a Selic subiu e tende a ficar alta, e o cenário não está bom, então acaba afetando bastante esses fundos. E esse aqui é, na minha visão, a melhor oportunidade, tá? É assim que eu penso, não é dica de investimento, mas esse é o meu pensamento, tá? Então olha só quanto que ele pagou de dividendo, 9 centavos nesse mês. Você fala, pô, mas é esse mês. Uma cota de R$ 9, 1%, hein? Tá? 1% de dividendo. A gente desce aqui, ó. Na verdade a gente vê que 9 centavos está arredondado, tá? Ele pagou um pouquinho menos do que 9 centavos, então ele pagou menos do que 1%. E ele tem feito isso bem. Olha só a estabilidade dele, extremamente estável, né, em termos de dividendos. Não é 84, é 8 centavos,4, vai lá embaixo e foi subindo aqui, agora 87, né? 0,8 centavos, ponto 7, né? Quase 9 centavos, tá? Então é bastante estabilidade. Aqui a gente vê essa estabilidade de dividendos absurda, hein? Tá? É que aqui eles arredondam, né? Esse gráficozinho ele arredonda aqui para 8 ou 9 centavos, então não mostra as frações de 1 centavo que ele distribui, tá? Então, mas mesmo assim é uma estabilidade absurda de dividendos. Aqui a gente vê também, é muito bem, né? Percentual aí muito forte, tá? Então, dividend yield médio do mais do que 12% nos últimos 5 anos para um fundo de tijolo é fantástico, tá? Lembrando que pelo fato dele ser um fundo de tijolo, se espera que haja uma valorização da cota que acompanhe pelo menos a inflação, tá? Que acompanhe a inflação, mas isso aqui tem várias ressalvas, tá? Porque assim, no mundo e principalmente no Brasil, isso não acontece de forma linear, né? Tem épocas que o preço dos imóveis físicos, né? Dos imóveis sobe muito, tá? E às vezes fica estagnado, às vezes tem até deflação. Então é um negócio que é mais variável, mas na média o que se espera é que isso aqui corrija com a inflação. Então, pô, um baita de um fundo imobiliário. Vamos pro relatório ali, vou mostrar o relatório para vocês, tá? Aí tá aqui, ó. Bom, o relatório dele, bacana. Olha só, o GARI 11 tem umas características aqui bem interessantes. Ele cresceu muito, tá? Muito, muito, muito. Mudou assim por completo do ano passado para cá, tá? Vocês vão ver aqui só. Ele era um galpão, ele era o fundo de galpões logísticos. Agora ele tem esses galpões que não são logísticos, ó, que o supermercado aluga, tá? Supermercado, esse Mix Mateus aqui, que é grande no Brasil, tá? Vocês devem conhecer, muita gente conhece ele. E aí, ó, a quantidade de ativos dele, 25, também aumentou bastante. Bastante distribuído em termos de ativos, só que ele tem poucos inquilinos diferentes, tá? Isso é uma característica dele. Aqui acho que tem 6, sei lá, não tem meia dúzia de inquilinos diferentes. Então, embora ele tenha 25 imóveis, mas são inquilinos bem fortes, viu? Bem assim, tranquilos, bons pagadores que estão com lucro, né? E a vantagem do fundo de tijolo é o seguinte: se um desses inquilinos aqui dá problema, pô, é um prejuízo, mas você está com seu imóvel lá, né? Não é igual um fundo de papel que você, na hora que você tem alguém que você emprestou dinheiro, tem problema e quebra, ele vai embora com a dívida.
Aqui não, porque ele não consegue ir embora com o imóvel, né? Não consegue carregar um galpão logístico com ele. Ele quebra, dá um prejuízo porque não pagam os aluguéis, deixa lá o lugar às vezes meio deteriorado, mas você tá lá com o lugar na mão ainda, dá uma reformada e vende e aluga para outro, né? Tá? Então essa é uma característica dos fundos de tijolo, tá? Tem acho que uma segurança é maior, tá? E é mais tranquilo de analisar também. Para quem está começando, os fundos de tijolo são mais recomendados. Então aqui ele vem falando, o plano dele de expansão, ele mudou por completo, tá? Mudou muito aí de 2023 para cá, virou outro fundo, mudou gestora, mudou tudo, tá? Mudou a estratégia dele, não são mais galpões logísticos, antes era Galg 11. Aí agora Gari 11, patrimônio líquido saiu de meio bilhão para 1,2 bilhão quase, né? Antes era só logístico e foi aos poucos migrando para renda urbana. Que são aqueles, sei lá, aluga para um mercado como aquele Pão de Açúcar, Grupo Mateus aí, tá? São os aluguéis aí de perder de vista, tá? Vocês vão ver aqui, ó, a tipicidade de aluguéis, tá tudo 100%. O aluguel atípico é aquele contrato que você faz meio que ele extrapola a lei do inquilinato, né? Ele é bem mais severo, ele tem multa rescisória bem maior para os dois lados, né? Para os dois lados, tá? Então ele costuma ser bem mais longo, passa de 5 anos, né? Esses daqui são bem mais ainda, tá? A liquidez diária dele, outro ponto importante, muito importante aqui, ó, tá? Eu olho muito isso, cada vez mais eu prezo aqui liquidez diária, é bem importante para você sair. E por que está acontecendo isso? Porque ele teve as emissões, aumentou o número de cotistas, cada vez maior, tá? Toda vez que a gente olha aqui tem um pouco mais, tá? Então é isso aqui e tal. Olha só, outra coisa, outro ponto. São isso aqui porque são contratos atípicos e são recentes, né? Olha só o prazo médio, de 15 anos, médio, tá? Então, ou seja, são 6 inquilinos diferentes, tá? Então, tem 25 ativos, mas concentrado em 6 inquilinos. Quando o inquilino dá problema aqui, ele representa quase 20%, né, do fundo. Então, tem isso, mas vocês vão ver que os inquilinos, assim, de altíssimo nível, né? Tá? Que estão bem lucrativos, então devem estar pagando isso daqui assim de boa, né? Tá? Então aqui ele fala sobre o fundo, tal, rumo aos 300 mil investidores, né? Seria bacana bater esse recorde, né, do próprio fundo, tá? Voltou a registrar recordes, tá? Em termos de ganho líquido, no número de cotistas só aumentando. Então esse fundo está realmente assim bem querido, tá? Bem requisitado. E eu até acho estranho, é porque assim, enquanto uns compram, outros vendem e tal, eu acho que o fundo às vezes vai desconcentrando na mão. Às vezes tem muito na mão ou tinha muito na mão de poucos, e esses poucos vão se desfazendo um pouquinho e vão os menores comprando, porque o fundo também não está subindo, né? O preço dele. O preço dele está ali, sempre com descontinho, bem interessante, tá? Então aqui trabalhando para ampliar a cobertura e recomendação do fundo, então é recomendado por essa galera aqui, papapá, né? Aí aquela performance e resultado. Então distribuição de resultados, então ele dá o guidance aqui, o guidance é manter, ele tem uma estabilidade de distribuição de dividendos absurda, tá? Por quê? Por que isso? Porque são contratos de aluguéis de 15 anos e você já sabe que até o final do ano você vai distribuir isso, os contratos só vai ser ajustado no final do ano. Aí pro ano que vem muda um pouco, né? Provavelmente aumenta um pouco, tal. Eu não sei se vai ter, né? Deve ter reajuste anual, pelo menos pelo IPCA. Então, a previsibilidade dele de dividendos está excelente, tá? E tem pago aí na faixa de 1% com fundo de tijolo, é fantástico. Tá aí, tá? Os resultados dele ótimos, olha só. Então, o ganho de liquidez dele agora, ele é o top 1, tá? Em termos de ganho de cotistas, e pelo menos é o que ele fala aqui, né? Tá realmente ganhando muita adesão. Então o portfólio dele, principalmente tem o Pão de Açúcar. Se você quer falar, o Pão de Açúcar ali é meu inquilino, né? Você pode ter o Pão de Açúcar como seu inquilino? Sozinho, provavelmente você não pode, né? Mas junto com o fundo você pode. Gari 11 você pode, tá? Então tá aqui a distribuição dele, ó. Bem distribuído pelo Brasil. Bastante São Paulo, bastante Rio Grande do Sul, né? Tá? Renda urbana, logística meio a meio. O Brasil inteiro aí. Esses inquilinos aqui que estão muito bem, tá?
Então assim, maravilha, não quero realmente entrar em mais detalhes do que eu já falei aqui, tá? Tá aqui separado, olha, tipo de indexador IPCA anual, tá? Vai reajustar pelo IPCA, bem distribuído em termos de percentual da receita, né? Do fundo. Só esse aqui que dá uma desequilibrada, tá? Esse aqui desequilibra, do cachoeirinho ali, e de baixo também, né? Tá? Mas o fundo tá aí firme, tende, eu acho que a melhorar, inclusive, tá? Na minha opinião, uma ótima oportunidade, tá? Ótima oportunidade mesmo de ter um fundo imobiliário de tijolo pagando 1% de dividendo por mês. Não são poucos, tá? Eu acho que ele se você conta nos dedos. Se tiver algum outro aí, comenta aqui embaixo, tá? Porque a gente tem uns grandões aí, bam, são excelentes, uns logísticos inclusive assim, excelentes, o portfólio deles com os galpões logísticos assim maravilhosos, né, nível AAA lá, primeiro mundo, né? Só que na hora de distribuir dividendos, você vem aqui é 7, 8%, né, no final do ano, tá? E fala, valoriza a cota. Mais ou menos assim. Tem fundo que valorizou realmente a cota nos últimos 10 anos, teve uma valorização da cota fenomenal, tá? Mas agora tá meio estagnado e tá até caindo, né? Tá? Por isso que eu falei, a valorização da cota é um negócio que é mais instável, tá? No Brasil não é assim, vai ficar acompanhando a inflação certinho, não é, tá? Então é isso, deixem um like, não esqueçam de deixar o like, ajuda muito o canal. Gary 11 aí para quem se interessar, tá? Continue seu estudo, não compre só por isso, tá? Valeu, um abraço.